E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e hoje eu trago aí uma aula para vocês para explicar como é que eu faço a revisão aí do conteúdo que eu tenho que estudar para alguma prova, tá? Isso não é baseado em nenhum método, nenhuma técnica, mas para mim vem funcionando bastante bem. Eu decidi fazer essa aula porque eu estou justamente numa semana de revisões para que na semana que vem eu execute minha prova. Minha prova é na segunda-feira. Eu estou cursando uma cadeira sobre o mundo medieval, enfim, né, Medieval 1. É a primeira cadeira que nós tratamos do mundo medieval. Então, se você faz faculdade de distância ou está pretendendo estudar e tudo mais, e quer uma dica aí de como alguém organiza aí a sua revisão, talvez você não tenha ideia. Às vezes a gente vem do ensino médio aí com maus hábitos de estudo e, enfim, uma série de problemas. Então, vou passar para ti a fórmula como eu costumo organizar um resumo aí, um estudo, para que fique mais fácil estudar, enfim, e porque quando você faz o resumo você já está aprendendo, né? Você já está estudando. Então, eu construo um documento com um resumo. Eu estudo na Unigram, e então aqui os materiais que vocês vão ver são da Unigram, e eu espero que seja útil. Repito, esse não é uma técnica que eu tenha aprendido com ninguém, é uma técnica que funciona para mim, talvez para ti possa te ser útil, ok? Vamos lá direto então. Vou aqui como eu já comentei nas aulas anteriores, eu crio uma pasta no Google Drive para as minhas cadeiras, né, que eu estou cursando. Eu curso História e eu estou no terceiro semestre cursando a quinta cadeira, História Medieval, certo? Então eu tenho aqui arquivos adicionais que a professora disponibilizou, inclusive 2 deles viraram trabalhos. Eu tenho as atividades que ela pediu, que são duas redações, enfim, 2 resumos. E eu tenho as aulas aqui que é a apostila, o material em PDF, que é a partir daqui que eu monto, vamos dizer assim, o meu resumo. Como eu disse, eu procuro trabalhar no Google Drive, por quê? Porque o Google Drive eu tenho acesso em qualquer lugar. Então eu suponho que você fica aí no seu trabalho, por exemplo, no final no meio-dia aí, você não pôde ir para casa, ou você trabalha longe de casa e fica de meio-dia aí numa lanchonete ou qualquer coisa do tipo. Você não precisa ter aquele calhamaço de livros e tudo mais, você pode estudar direto aí do teu smartphone, ou leva o teu notebook, e aí não precisa também ter salvo, né, num lugar físico. Você lá, pela internet, você acessa toda a documentação da tua faculdade. Mesmo que você faça faculdade presencial, eu recomendo que você faça isso. Eu andei perdendo alguns trabalhos aí das minhas faculdades, da minha primeira faculdade, então eu sinto falta deles. Se eu tivesse feito isso desde logo, eu teria, vamos dizer assim, um material histórico bacana aí para poder dar uma olhada, até na nossa própria evolução pessoal. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Você pode abrir aí um documento do Word, tá? Abre lá o teu Word e faz isso que eu vou fazer. Como eu uso o Google Drive e os documentos do Google, eu vou clicar um novo documento do Google. Então vamos de novo lá. Estou dentro da pasta Documentos. Cliquei, ele vai criar um documento. E observe, revisão História Medieval 1. Certo? Coloquei um título aqui. Como é que eu faço? Eu simplesmente inicio uma releitura do material. Então eu vou separar essa guia aqui. Você deve ter reparado que eu altero rapidamente entre as janelas. Observem aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Eu uso o atalho de teclado Alt mais a tecla Tab, lá em cima da Caps Lock. Um pouquinho abaixo da tecla ESC, tem a tecla Tab, que é a tecla de tabulação, aquela que tem uma flechinha que aponta para a esquerda e para a direita. Então, seguro o Alt e aperto o Tab, eu alterno entre as janelas, certo?
Isso me ajuda bastante. Então, o que eu faço então? Eu vou lá nas minhas aulas e inicio pela primeira aula, clico lá, são PDFs. Então, eu dou um expandir aqui e para melhorar para mim, no Google, no navegador, se você pressionar a tecla F11, fica em tela cheia. Então, o que eu faço? Eu passo a fazer uma releitura das aulas que eu tinha. Só que daí nesse momento, por exemplo, começo a ler aqui, estou passando, óbvio que eu não estou lendo tão rápido assim. Olha só, para compreendermos as lendas, mudanças, bem como as permanências do mundo melhor, é substancial relacionarmos em nossas análises a ideia de que ao longo desses 1000 anos a sociedade europeia encontra-se amparada pela noção da religião monoteísta cristã católica. Então isso aqui é a primeira frase que a professora disponibilizou e dá para ver que já é, vamos dizer assim, uma frase balizar para o entendimento da matéria, para o entendimento da Idade Média. Observe, devemos, é substancial relacionarmos em nossas análises a ideia de que ao longo desses 1000 anos a sociedade europeia encontra-se amparada pela noção da religião monoteísta cristã católica. Tá? Então na esteira da revisão você tem que se atentar a esses detalhes que dão, vamos dizer assim, a base para que você siga a linha de raciocínio do teu professor e da matéria. Então aqui, por exemplo, eu poderia simplesmente pegar aqui, selecionar, dar um Ctrl C ali, um atalho de teclado, alterno entre as janelas, dou um Ctrl V. E aí eu já peguei uma parte. Por que eu faço isso? Eu estou fazendo e não estou dizendo. Eu pego essas frases, por quê? Porque eu faço essa primeira não, né? A gente já leu o material durante o decorrer da cadeira. Mas então agora eu faço uma segunda leitura, talvez terceira, e aí a partir dessa segunda leitura, eu simplesmente pego e vou separando os trechos que são mais relevantes. Às vezes eu coloco aqui, por exemplo, a primeira aula, tá? Para eu ter uma noção de que aula se trata essas frases que eu estou retirando, certo? O que você pode fazer aqui que também ajuda depois quando você for refazer, quando você for estudar o teu resumo, melhor dizendo. Por exemplo, aqui, ó, para compreendermos as lentas mudanças, bem como as permanências do mundo medieval, é substancial relacionarmos em nossas análises a ideia de que ao longo desses 1000 anos a sociedade europeia encontra-se amparada pela noção da religião monoteísta cristã católica. Então aqui você poderia substituir todo esse parágrafo por a religião monoteísta católica era preponderante na Idade Média. Vou botar em letra maiúscula, afinal de contas não é um nome de um período. Certo? Então é um exemplo que eu estou dando aqui. É um exemplo. Então você poderia colocar o parágrafo completo, você poderia mudar, você poderia fazer. O importante aqui é, você pega e vai pegando os tópicos importantes. Por quê, pessoal? Eu pego, continuo lendo meu texto, essa parte aqui é importante, seguro, copio, e assim eu vou pegando somente as partes mais importantes do meu texto. Porque aí, pessoal, nos dias que antecederem a prova, por exemplo, no último dia, no penúltimo dia, eu vou ler apenas o resumo. Porque lendo o resumo eu já vou trazer reflexos e reflexões sobre a cadeira, certo? Então, de uma quantidade bastante considerável de material, a gente acaba reduzindo aí para 5, 10 páginas, dependendo do tipo de resumo que você fizer, ok? Então, essa aqui é a forma como eu procedo o resumo. Mas na Unigran nós temos os vídeos também. Então eu pego lá, coloco os vídeos da matéria. E lá nos vídeos da matéria, geralmente os professores comentam coisas que destoam do material didático, do material do guia de estudos. Então você pode, por exemplo, pegar, assistir o vídeo e fazer esse mesmo tipo de apontamento sobre os pontos mais relevantes. Eu não faço isso, mas a partir do resumo você pode criar um novo documento, escrevendo com as tuas palavras, que é mais ou menos o que eu fiz aqui, de todo o resumo, porque é uma forma também de você filtrar e colocar e pensar melhor a matéria, tá? Mas aí vai depender, eu não faço assim, eu simplesmente construo um resumo, vou lá, vou lendo, aqui terminei de ler a aula 1, vou para a aula 2 aqui, e aí pego lá, sigo aqui embaixo, aula 2, e sigo construindo aí meu resumo. Por exemplo, aqui, vou vir
Ah, essa aqui é importante? Pois é, vou pegar aqui até aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. É muito importante que quando você monta um resumo, você se preocupe em resumir, não é? Porque se você for pegar todas as informações, então você lê direto na sua apostila no seu livro. Então, pegue realmente o que for mais relevante e a espinha dorsal do teu documento, né? A espinha dorsal daquela aula. Aquilo ali é que você tem que pegar. E se você conseguir escrever com as suas palavras, melhor ainda. Porque aí significa que você entendeu o conteúdo. É que você poderia ter feito a mesma coisa aqui no Word. Tá? Estou alternando aqui entre as janelas. Pego lá, Ctrl C, copio, Ctrl V, colo aqui no meu Word. Exemplo dado, aula rápida. Hoje eu estava pensando o que eu podia falar para vocês. E aí eu lembrei que eu estou desenvolvendo a revisão e estudando para a prova de idade média. Então eu pensei, por que não dar uma dica para vocês de como eu faço as revisões para as minhas provas? Outra coisa que eu faço e que eu quase acabei de citar é, os trabalhos que o professor deu, geralmente eles podem ter alguma relação com a prova, porque senão ele não teria dado o trabalho. Então eu recomendo a releitura dos trabalhos também, para que você possa melhorar as suas possibilidades e colocar alguma informação também dos trabalhos no teu resumo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido relevante para ti. Como eu disse, eu não quero só passar para vocês informações técnicas, eu quero passar um pouquinho da minha experiência também. Essa é uma das propostas do canal. Afinal de contas, eu já tenho uma primeira formação e estou construindo aqui a minha segunda, então a experiência às vezes faz com que a gente possa entregar as chaves do castelo aí para o pessoal que está começando, ou até mesmo para quem já estuda, mas talvez não tenha se organizado mentalmente para isso. Lembrando, pessoal, que eu também sou freelancer, então se você tiver algum documento para confeccionar, se você tiver um trabalho para formatar, se você precisar de alguma planilha, alguma coisa para controlar aí as horas de funcionários na tua empresa, precisa de uma planilha automatizada, formatação do teu TCC, formatação de algum trabalho, até mesmo auxílio para a realização de algum trabalho, manda um e-mail aí para celsonconrad@gmail.com que está aparecendo aí, ou manda um WhatsApp para mim que a gente pode negociar e chegar num consenso que fique bom para as duas partes, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.